Certamente, o homem primeiro teve a necessidade de contar e aprendeu a contar com os recursos que possuía. A invenção dos números veio depois, devido à necessidade de criar instrumentos para resolver os problemas de contagem que se tornaram mais complexos. A história da matemática confunde-se com a própria história da humanidade. E assim também ocorreu com a trigonometria. Sua formalização como conceito matemático foi forjado através da história do desenvolvimento humano. Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas que os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1000 e 1500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a uma constelação. As constelações ajudam a separar o céu em porções menores, mas identificá-las é em geral muito difícil. As observações de constelações surgiram na antiguidade para ajudar a identificar as estações do ano. Por exemplo, a constelação de Escorpião é típica do inverno do hemisfério sul, já que em junho ela é visível a noite toda. No hemisfério sul, Órion é visível a noite toda em dezembro. Muitos mitos associados às constelações foram inventados para ajudar os agricultores a lembrarem quando deveriam plantar e colher. As Três Marias formam o cinturão da constelação de Órion, o caçador. Seus nomes são Mintaka, Aunilã e Aunitaka. Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra ametista, minha cor, o amarelo. A astrologia se dá no momento em que o homem primitivo, ao levantar os olhos para o céu, ficou intrigado, enfeitiçado pela magia do brilho das estrelas. Com o passar dos séculos e com a evolução dos povos, ela foi sendo aprimorada. Indicações arqueológicas demonstram que a astrologia surgiu antes da escrita e sugere que os primeiros zodíacos são de 26 mil anos antes de Cristo. Inicialmente, o homem começou a associar os astros aos ciclos terrestres e percebeu que eram os astros que causavam as modificações no local em que viviam. Naquela época, os astros eram associados a deuses e venerados como tal, e os acontecimentos terrestres estavam firmemente associados ao divino. Os bons acontecimentos dependiam da boa vontade dos deuses. Esse pensamento perdurou por séculos e séculos, pois o homem ainda não detinha o conhecimento e nem a capacidade para discernir os eventos terrestres. As constelações que formam o zodíaco, círculo dos animais, têm uma faixa de 18 graus em volta da eclíptica, definida por Aristóteles. Podem ser relacionadas pelo mnemônico Artajeca, Levilisco, Sacaquape, pois são Áries, Taurus, Gêmini, Câncer, Léo, Virgo, Libra, Escórpios, Sagitários, Capricórnios, Aquários e Pícis. Devido à processão dos equinócios, atualmente as constelações do zodíaco são 13. Tem uma nova aqui, Ofiuco, de 30 de novembro a 17 de dezembro. Já mudou o signo aí de quem está dentro dessa data, hein? Durante o período védico, que durou aproximadamente do século XVII a.C. até o século XI d.C., fez-se alguma observação do céu, e o universo foi dividido em 3 regiões distintas: a Terra, o firmamento estrelado e o céu. Cada qual submetia, por sua vez, as 3 subdivisões. A trajetória do Sol foi descrita provavelmente como fizeram os chineses, observando-se as estrelas que estavam ao sul à meia-noite e, portanto, em posição ao Sol.
ao passo que também se observava a Lua e se elaboravam calendários com base nos movimentos desses dois astros. Parece ter havido duas formas de calcular o mês, uma contando de lua nova a lua nova e outra de lua cheia a lua cheia. Então, por volta de 1000 anos antes de Cristo, passou-se a usar um ano de 360 dias, dividido em 12 meses de 27 ou 28 dias. Isso levando-se em consideração que devem ter observado essa trajetória da Lua contra o fundo formado pelas estrelas, 27 a 32 dias. Na verdade, 12 vezes 27 dá um total que é de 36 dias menor que o ano de 360 dias. Mas se o cálculo é feito entre duas luas cheias ou novas, seria mais apropriado um mês de 30 dias, correspondendo ao período de 360 dias. Os hinos védicos dão os dois valores, 27 e 28, mas parece que o período foi sendo alterado com o passar dos anos. Duas vezes no ano, o centro do Sol secciona o equador terrestre, numa configuração geométrica que torna o dia e a noite iguais em duração. Em todas as partes do planeta, essa posição do Sol em relação à Terra é o equinócio, a que os astrólogos e astrônomos sempre deram muita importância. Os solstícios ocorrem em dezembro e em junho. O dia e a hora exata variam de um ano para outro, quando ocorre no verão, e em dezembro a duração do dia é a mais longa do ano. Analogamente, quando ocorre no inverno, em junho, a duração da noite é a mais longa do ano. Os babilônios, assírios e egípcios sabiam a duração do ano desde as épocas pré-cristãs. Em outras partes do mundo, evidências de conhecimento astronômicos muito antigos foram deixadas na forma de monumentos. O Newgrange, na Irlanda, 50 km de Dublin, construído em 3200 a.C. No solstício de inverno, o Sol ilumina o corredor da Câmara Central. O Sol entra por aqui. O Stonehenge, na Inglaterra, também é um monumento desses. Cada pedra pesa em média 26 toneladas. A avenida principal, que parte do centro do monumento, aponta para o local no horizonte em que o Sol nasce no dia mais longo do verão, o solstício. Originária da astrologia e da astronomia, tem vários ícones matemáticos que se destacam na história da trigonometria. Tales, Pitágoras, Aristarco, Arquimedes, Hiparco e Ptolomeu. Os estudos de trigonometria se concentraram em triângulos sob uma superfície esférica. No entanto, foi necessário para isso desenvolver partes da trigonometria plana. Tales de Mileto. A astronomia é uma ciência matemática. Já na antiguidade, os astrônomos sentiam necessidade de desenvolver métodos elaborados de medição. Frequentemente, problemas astronômicos requerem em certas partes de figuras geométricas imaginárias sejam deduzidas de outras já conhecidas. Em geral, isso se faz mediante estudo das relações entre os ângulos de um triângulo, ou seja, trigonometria. Tales introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e da astronomia trazidos do Egito. O cálculo da altura das pirâmides egípcias, a largura dos rios, a altura das montanhas, utilizaram-se de dois conceitos: a razão entre dois números e triângulos semelhantes. Aristóteles de Estagira explicou que as fases da Lua dependem de quando da parte da face da Lua iluminada pelo Sol está voltada pela Terra. Explicou também os eclipses. Argumentou a favor da esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar é sempre arredondada. Afirmava que o universo é esférico e finito. Aperfeiçoou a teoria das esferas concêntricas de Eudoxos de Cnidos, propondo em seu livro De Caelo que
O universo é finito e esférico, ou não terá centro e não poderá se mover. Pitágoras acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Defendeu que a Terra era esférica também. De acordo com suas observações práticas e filosóficas, para ele a forma esférica era a mais perfeita, que só seriam aceitas no meio científico anos depois, pela influência de Aristóteles. Achava que os planetas, o Sol e a Lua eram transportados por esferas separadas da que carregava as estrelas. Foi o primeiro a chamar o céu de cosmos. Pitágoras também fundou a Sociedade Secreta de Crotona. A Academia de Crotona na Grécia, conhecida também como Escola Itálica ou Sociedade Iniciática dos Mistérios Pitagóricos, funcionou por 40 anos nos moldes como atualmente funcionam as universidades. E Pitágoras é o que tem o famoso teorema que nós já temos estudado nas outras aulas. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema que é de infinita importância, é o fundamento da trigonometria. Aristarco de Samos foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol, antecipando Copérnico em quase 2000 anos. Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar as distâncias relativas do Sol e da Lua à Terra e medir os tamanhos relativos da Terra, do Sol e da Lua. Em seu trabalho das grandezas e das distâncias ao Sol e à Lua, aparecem 1/20 menor que seno de 3 graus, menor que 1/18, uma medida quase que precisa. Arquimedes de Siracusa, considerado o maior matemático da antiguidade pela precisão de seus cálculos, calculou um valor de π aproximado 3,140845 menor que π e π menor que 3,142857. Resultado fantástico para a época. Autor da frase "Dê-me uma alavanca e eu moverei a terra". Também há registros que supõem que ele utilizava a matemática de cunho prático com as invenções mecânicas. Dentre elas, as alavancas e os espelhos parabólicos refletores. Não se tem comprovação, mas que houve uma guerra em que ele utilizou os espelhos refletores como arma para incendiar as velas dos barcos inimigos. Também é dele a frase Eureka. Os parafusos infinitos também são invenção de Arquimedes. O parafuso vai girando e vai levando água para dentro do reservatório. Essa aqui é uma imagem do New York Times, que é um sistema elétrico do Parque Nacional de Dartmoor, na Inglaterra, baseada no parafuso de Arquimedes. Aqui, no parafuso de Arquimedes, a tração era animal, ou seja, era o ser humano que tinha que virar a manivela aqui. Aqui nesse parafuso do Parque Nacional de Dartmoor, a espiral é gerada eletricamente.
Hiparco de Nicéia, pai da astronomia e da trigonometria. No tempo de Hiparco, a filosofia pitagórica havia estabelecido um preconceito meramente especulativo, o de que os astros descrevem movimentos circulares perfeitos, e havia também o preconceito aristotélico. Meteoritos e cometas não eram tidos como fenômenos astronômicos. Foram ideias como essa que Hiparco refutou, baseado em observações efetuadas ao longo de uma carreira científica de mais de 30 anos. Hiparco viria a desvendar um novo campo da matemática, a trigonometria. Da vida de Hiparco, sabe-se apenas que nasceu em Nicéia, em data desconhecida, e que trabalhou em Alexandria e Rhodes. Nem mesmo o local em que existiu o observatório fundado por ele, em Rhodes, pôde ser estabelecido, mas sabe-se com certeza que desenvolveu ali importantes atividades. Hoje, qualquer livro elementar de física ou de matemática dá tabelas de senos, cossenos e tangentes. Hiparco não dispunha desses meios. Ainda assim, entregou-se a cálculos demorados e tediosos para elaborar suas tabelas, que equivalem às modernas. O resultado foi uma obra em 12 volumes. Segundo Theon de Alexandria, esse tratado continha uma teoria geral da trigonometria e algumas tábuas. Essas tábuas tomavam como base a divisão do círculo em 360 graus pela primeira vez. Hiparco também deduziu o valor correto de 8/3 para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua, e também que a Lua estava a 59 vezes o raio da Terra de distância. O valor correto é 60. Ele determinou a duração do ano com uma margem de erro de 6 minutos. 1 grau tem 60 minutos, 3.600 segundos. 1 hora 60 minutos e 3.600 segundos. E a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo percorre 360 graus em 24 horas. 1 hora equivale a 15 graus. A zenite, em astronomia, é um termo técnico também usado em trigonometria, que designa o ponto imaginário interceptado por um eixo vertical imaginário também, traçado a partir da cabeça de um observador, que se prolonga até a esfera celeste. O ponto sobre a esfera celeste, traçado por um eixo vertical no sentido oposto, chama-se de nadir. Em trigonometria, para fins de navegação astronômica, um dos 3 pontos referenciais que formam um triângulo de posição e onde se encontra o observador. O zenite também é a linha imaginária que parte do observador e aponta para o ponto mais elevado da abóbada celeste. O termo zenite também pode ser usado para definir o ponto mais alto no céu, por onde o objeto, caso fosse a ponta de um lápis, por exemplo, um objeto celeste riscaria a abóbada em sua trajetória, ao redor do observador. Na astronomia, zenite e nadir definem um dos eixos do sistema horizontal de coordenadas. Nele, a altura de um objeto é medida em graus a partir do horizonte até a linha imediatamente acima do observador. Logo, a altura do zenite corresponde sempre a 90 graus, portanto, integrada aos pontos cardeais. Embora zenite ou nadir desse observador e de mais ninguém, que coincide com a projeção dos raios do Sol sobre a Terra, ocorre anualmente 2 vezes, no solstício e no equinócio, somente entre as latitudes localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, não ocorrendo jamais em latitudes superiores. Nós temos aqui pertinho da gente, na rodovia Ayrton Senna, aqui um pouco antes de chegar em Mogi das Cruzes, há uma placa lá indicando que o trópico de Capricórnio passa por ali. Se não prestaram atenção ainda, quando passarem por lá, prestem atenção. Na BR-101, já em Ubatuba, entre a Praia Grande e Itaguá, também cruza o trópico de Capricórnio.
E a cidade de Ubatuba usou esse fato de o Trópico de Capricórnio cruzar a cidade para fazer um monumento, né? A praça leva o nome de Capricórnio por estar sobre a linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Tem a representação de que nela ocorre o zenite solar no meio-dia de cada 22 de dezembro. Através disso, Ubatuba é considerada a primeira cidade a receber os raios de sol de verão no hemisfério sul, entre os dias 21 e 22 de dezembro, de acordo com o ano bissexto. Tá aqui essa esfera que representa o mundo, né? Ela não é muito grande, não. Aqui tá ela de dia e ela tá aqui bem no meio da praça. Quando forem a Ubatuba, aproveitem para ver. Mas lá na antiguidade, não é como hoje que a gente tem teodolito, tem vários instrumentos, tem até aplicativo no celular com círculo trigonométrico. Os instrumentos que eram utilizados eram a balestilha, que é essa daqui que está no museu agora, né? Mas era usado dessa forma. Então, o ângulo que era medido era aqui. O quadrante, que nós vamos ver em uso daqui a pouco, e o astrolábio, que tinha a zenite como direção, o original, e o horizonte, que era a forma de navegação na época. Através de aparelhos que seriam os precursores do teodolito moderno, Hiparco confirmou que a distância das estrelas não era fixa na esfera celeste. A partir dessas observações, deduziu que o plano da eclíptica deveria ter se deslocado em sentido anti-horário, ou seja, deduziu a processão dos equinócios. O mundo do pensamento vivia uma fase em que os pensadores ocupavam seu talento em mais de um campo. Por isso, além da astronomia, Hiparco viria deixar contribuições importantes também no campo da geografia e da cartografia. Criou a projeção estereográfica e tentou estabelecer uma rede fundamental, em que todo o globo terrestre estaria representado graficamente e onde qualquer ponto pudesse ser localizado com a aplicação sistemática da latitude e da longitude, que é o que os satélites utilizam hoje para funcionar GPS e para transmitir dados, né? Outra representação de latitude e longitude com meridianos e paralelos. Aqui o Trópico de Capricórnio, no cantinho do mapa aqui do Brasil, Ubatuba está aqui. Em geometria esférica e em geometria plana. Dessa forma, o mundo inteiro está dividido entre pedacinhos, quadradinhos, que são formados pelos paralelos e pelos meridianos. E dessa forma se pode saber a latitude e a longitude de cada porção do mundo e se localizar. Claudius Ptolemaios foi o último astrônomo importante da antiguidade. Ele compilou uma série de 13 volumes sobre astronomia, conhecida como Almagesto, que é a maior fonte de conhecimento sobre astronomia na Grécia. A contribuição mais importante de Ptolomeu foi uma representação geométrica do sistema solar, geocêntrica, com círculos e epiciclos, que permitia predizer o movimento dos planetas com considerável precisão e que foi usado até o Renascimento no século XVI. Ptolomeu de Alexandria foi um astrônomo grego que viveu por volta de 90 a 160 d.C. na região de Alexandria. Ele é considerado o último astrônomo importante da antiguidade. Seus trabalhos também estavam na área de matemática e geografia, o que era comum para a época. Suas produções demonstram ter fortes influências de Hiparco e Theon. Além disso, ficou conhecido pelo seu sistema planetário geocêntrico, que usava epiciclos para descrever as órbitas dos planetas. Tal sistema foi apresentado em sua grande obra, o Almagesto.
Essa é uma imagem do Almagesto, do original, que está... Original não, né? Porque ele está a tradução do árabe para o latim, localizado na Catedral de Toledo. O Almagesto é a principal obra de Ptolomeu e, junto de os elementos de Euclides, foi a obra que mais perdurou em uso. O título original era Mathematique Syntaxis, mas a obra foi difundida pelos árabes sob o título de Al-Majist, que acabou se tornando Almagesto, que é um dos problemas das traduções. O Almagesto representa um verdadeiro tratado de trigonometria retilínea e esférica. A obra relaciona as cordas de um círculo com ângulos centrais correspondentes. Corda. A definição de corda é um segmento de reta que tangencia o círculo em dois pontos distintos. A trigonometria na Índia. Com os hindus, a trigonometria continuou sendo aplicada à astronomia. No século V d.C., os astrônomos hindus abandonaram as tabelas de cordas e adotaram as de senos. Em Siddhanta, conjunto de textos matemáticos escritos em sânscrito, língua usada apenas para cerimônias religiosas, apresentavam regras enigmáticas da astronomia e raríssimas explicações. Uma trigonometria baseada na relação entre a metade da corda e a metade do ângulo central, em Aryabhata, matemático hindu. Construíram uma tabela trigonométrica, calculando os valores da meia corda, que os hindus chamavam de jiva. A meia corda, e aí tá lá o triângulo retângulo do Teorema de Pitágoras dentro do círculo. Para valores da metade dos ângulos centrais, o ângulo central é o todo aqui. Aqui tem metade dele. Para valores de metade dos ângulos centrais correspondentes em intervalos iguais de 37,75 graus, aqui bem pertinho, até 90 graus, aqui, um arco de 90 graus. A vantagem é que eles foram buscar no interior do círculo um triângulo retângulo. Jiva, em hindu. A trigonometria na Arábia. Oscilaram durante algum tempo entre o Almagesto de Ptolomeu e a trigonometria Jiva hindu. O matemático árabe Al-Battani adotou a trigonometria hindu, introduzindo uma preciosa inovação: o círculo de raio unitário. O valor da corda alfa dividido por 2 poderia ser interpretado como razão. O triângulo retângulo tem a hipotenusa, que é o raio de um círculo. No desenho de fundo aqui dá para ver o raio do círculo. Se o círculo é unitário e o raio é sempre igual em qualquer ponto da circunferência, então a hipotenusa é 1 e o cateto oposto é jiva. Trigonometria na Idade Média. A Idade das Trevas, as grandes navegações e a cartografia. A história da ciência nos mostra que houve um longo período, século V ao século XII, isto é, a maior parte da Idade Média, em que a filosofia e a ciência quase desapareceram, pois a religião foi se tornando a soberana absoluta das ideias e da vida dos homens. Os conhecimentos adquiridos até então ficaram guardados nas bibliotecas dos mosteiros e só os monges eram os únicos a terem acesso a eles. A Europa passava por transformações ao final da Idade Média, durante a transição do feudalismo ao capitalismo mercantil. A necessidade de ampliação das rotas mercantis afetadas pela queda de Constantinopla nas mãos dos turcos em 1453, o que dificultava o comércio das especiarias.
Dessa forma, a Europa se viu obrigada a buscar novas alternativas para atender seus mercados. Diante da crise, ao final do século XIV, provocadas pelas guerras, a peste e a fome, por exemplo, em que os europeus foram bastante afetados e forçados a aceitar o desenvolvimento do comércio monetário pelos burgos, que levou-os à projeção burguesia. A partir do século XIII, com a expansão do comércio, surgiu uma nova classe social, a burguesia, formada em grande parte por comerciantes que conseguiram acumular riquezas através do trabalho, que a partir daí passou a ser valorizado. A produção em crescimento precisava ampliar o mercado consumidor. Esse, por sua vez, exigia uma diversidade cada vez maior de produtos. Isso porque os produtos trazidos do Oriente pelos comerciantes italianos, especiarias, tecidos de luxos, perfumes, joias, já não eram suficientes para atender todas as necessidades da Europa. A partir de agora, temos uma nova classe social, a burguesia, que não faz parte nem da monarquia, nem do clero e nem da plebe. Era preciso procurar novas terras. Assim, nos séculos XV e XVI, os europeus empreenderam as grandes navegações, uma série de viagens à África e à América. A expansão comercial que se deu a partir daí só foi possível graças às novas invenções como a bússola, o astrolábio, os mapas e as caravelas. Dessa forma, o saber teórico foi cedendo lugar ao conhecimento prático, capaz de atender os desejos de prosperidade da burguesia. O que se vê no filme que nós vamos ver alguns fragmentos a partir de agora é uma visão romântica que mostra Colombo sonhando com um novo mundo, mas sem a preocupação de informar a tragédia das consequências da viagem de Colombo. Constituiu-se um dos principais acontecimentos na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O primeiro trecho do filme que nós vamos ver é sobre a cartografia. Como era a cartografia naquela época, e as pessoas que faziam esses mapas, né, eram chamados de trapistas. Señor Columbus, I have been looking all over Sevilla for you. Never expected to find a sailor in a monastery. My name is Pinthon. Martin Alonso Pinthon. I'm a ship owner from Palos. Is he a spy? What is it? Are you a Trappist? Vow of silence? Penance? This is just my lap. Listen, I'll do the talking for both of us. You just not agree? Just as I do with the wife. I know that the commission turned you down, right? What do you expect? You're just a foreigner. And I want to help you. You wonder why I believe in you. I'm a seaman too. We don't like to be told where to go and where not to go. I don't look like much, but I have friends, important friends. A banker, for example. He finances me. His name is Santangel. Ever heard of him? He can get you an audience with the Queen. You know why? She owes him money. That's how it is. You, me, the Queen, the world, and his mistress. Everybody owes somebody something. What do you say? Where can I meet this man? Here. Right there. May I ask you a question, Don Luis? Yes? Why do you want to help me? Faith, hope, charity. But greater than all these is banking.
É, a gente pode ver aí que os maus costumes, o lobby e os favores dos amigos do rei vêm de longa data, né? E nós herdamos eles também. No segundo trecho, nós veremos o que foi dito agora há pouco. Os livros, todo o conhecimento que foi construído na Antiguidade, na Idade Média, que foi a Idade das Trevas da ciência, que não se produziu mais nada, ou muito pouco, mas o que já havia de acervo foi guardado nos mosteiros e só os monges é que tinham acesso, né? E todo o conhecimento da antiguidade estava em grego. Então, um dos maiores trabalhos que se tinha para fazer nos mosteiros era traduzir essas obras para o latim. E eram qualquer coisa que se quisesse fazer, que se quisesse chegar próximo lá do rei ou da rainha, o intermediário era sempre a igreja. E também quem falasse contra a verdade estabelecida, né? No caso aí os ditames da igreja e falasse contra o geocentrismo, era muito maltratado, né? Considerado herege e queimado na fogueira. I have something for you. You will be heard at the University of Salamanca. God, that's in a week. That's what it says. How did you manage it? With some difficulty. I had to promise them you were not a total fool. Marco Polo said he found earthly paradise off the coast of China. Do you believe this? I believe in paradise and hell, and I do believe that both can be earthly. Now, let's go through this again. Why do you wish to sail west? To open a new route to Asia. Asia is the richest kingdom, the land of spices and gold. At the moment, there are only two ways of reaching it. By sea, sailing around the African continent. The journey takes a year. Or by land. But the Turks have closed this route to all Christians. There is a third way. By sailing west across the ocean sea. The distance is unknown. It's said to be infinite. Superstition. I believe the Indies are no more than 750 leagues west of the Canary Islands. How can you be so certain? The calculations of Toscanelli, Marin de Tir, Esdras. Esdras is a Jew. So was Christ. 2 minutes, and already you're a dead man. For telling the truth? Yes. We are burning people for less. The men you're about to confront have no emotions. You must learn to control your passion. Passion is something one cannot control. You need the blessing of this commission. If they say no, you would have to give up, my son. I will not give up. Is it ambition? We've been told lies for so long. They said that this was flat at this table. That monsters guard the edge of the world. I will not be told what to be afraid of or what not to be afraid of. I want to find out for myself. I just hope your passion will be contagious, my son. Como vimos, se queimava a gente por muito menos, né? E ele já acreditava que a Terra era esférica. Aliás, da antiguidade já se sabia que a Terra era esférica, né? Essas controvérsias de terra plana acontecem, não sei porquê, mas parece que são cíclicas.
Enfim, ele foi a Salamanca, na universidade, para apresentar o seu projeto de chegar à Índia, atravessando o oceano para o ocidente, mas ele precisava de patrocínio, de dinheiro, de tripulação e de barcos, né? Unfortunately, Senor Columbus, that is precisely where our opinions differ. You are familiar with the work of Aristotle, Eratosthenes, Ptolemy? I am, Your Eminence. Then you cannot ignore that according to their calculations, the circumference of the Earth is approximately 22,000 leagues or more, which makes the ocean uncrossable. But you may have found new evidence proving these great men of knowledge are totally mistaken. Your Excellencies are aware of the statements of Marandaty? We are. Then you are also aware that his theories contradict Ptolemaios. The thief believes the ocean to be only 750 leagues. The Florentine, Toscanelli, and the French Cardinal Pierre Bailly both think that Marandaty is accurate in his calculations, and therefore that the ocean can be crossed. Silence! Gentlemen, are we here to examine this man's proposal or not? Let us suppose for a moment that marine detail is right. Senor Columbus, in your opinion then, how long would the voyage be? 7 weeks. 6 during the summer months. Marindatir is wrong. It has been corrected many times over the centuries by the world's finest geographers. Your voyage, Senor Columbus, would take a year. But suppose you cross this ocean then, and suppose you reach Asia. What would Spain do there? Trade, Your Excellency. According to Marco Polo, the Kingdom of China is one of the richest of the world. Even the meanest buildings are roofed with gold. Is that all that interests you? Gold? No. I will bring these people to the word of God and make them subject of Castile and Aragon. Instead of a realm, Spain will become an empire. If God intended our proximity to Asia, do you believe that he would have waited for you to show it to the world? He chose a carpenter's son to reveal himself to the world. So you consider yourself the chosen one? Asia can be found to the west, and I will prove it. They wonder how you know our position, since we've lost sight of land days ago. And what do you think, Mendez? I know you're navigating by the stars, like the Moors do, but I don't know how. Take this quadrant, Mendez. Find the North Star. Steady yourself. Keep the plumb line vertical. And don't move. A mistake of 1 degree, and we'll be up 600 leagues. What do you read? 28. That's it. 20th parallel, and we'll follow it until we reach land. How do you know that we'll find land on the 28th parallel? I don't.
Como podemos ver, né, a trigonometria guiou Colombo. O filme é uma ficção, embora baseado em fatos reais e em registros históricos, mas é uma bela ilustração do Renascimento e da criação da cartografia e da trigonometria na Idade Média. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei e da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Canto 1 de Lusíadas, né? Que foi uma obra toda escrita em homenagem para contar essa história das grandes navegações. As grandes navegações provocaram na sociedade portuguesa inúmeras mudanças políticas e sociais e econômicas também, e culturais. Muitos escritores, pensadores e artistas, inspirados pelas explorações e conquistas lusitanas, abordaram a temática diretamente em suas obras, como Luís Vaz de Camões, que é um dos maiores exemplos, que além de participar de expedições marítimas do período, escreveu o grande poema Os Lusíadas, com o objetivo de louvar os feitos portugueses e registrar as glórias de suas expansões marítimas. A obra tornou-se uma das mais importantes da literatura portuguesa. O poema no canto 10, versos 139 e 140, se refere ao Brasil. Vedes a grande terra que continha, vai de Calisto ao seu contrário polo, que soberba a fará a luzente mina, do metal que a cor tem do louro Apolo. Castela vossa amiga Seradina, de lançar-lhe o colar ao rudo colo. Várias províncias têm de várias gentes, em ritos e costumes diferentes. Mas cá, onde mais se alarga, ali tereis parte também. Com pau vermelho nota, de Santa Cruz o nome lhe poreis. Descobri-la-á a primeira vossa frota, ao longo dessa costa que tereis. Irá buscando a parte mais remota, o Magalhães no feito com verdade, português, porém não na lealdade. Porém, a situação começou a mudar. É o renascimento da cultura na Europa, durante e apesar da Inquisição. Acontece então o ressurgimento da matemática e é o período das traduções. Matemática árabe para a Europa. Foi traduzido tudo que se tinha, foi traduzido do árabe para o latim. Começaram então a época das traduções, porque o Renascimento exigiu que se buscasse o conhecimento da antiguidade que estava guardado, né? Por isso o Renascimento, porque nasceu de novo a ciência, a arte, a música. Nasceu de novo porque já havia nascido, estava na antiguidade escondido. E isso também aconteceu com a trigonometria. Nós já dissemos que a ogiva da meia corda escrita em sânscrito foi para o árabe. Foi traduzido para o árabe, JB em árabe, porque eles suprimem as vogais. Aí depois, para traduzir para o latim, já sabia que o JB estava sem as vogais. E em vez de traduzir giba, traduziram jaibe. Que em latim é sinus, baía ou enseada. Então deixou de ser corda.
passou a ser Bahia ou Enseada por um... Não dá para dizer um erro de tradução, porque a gente sabe que de um idioma para o outro nem tudo pode ser traduzido. Caetano Veloso já dizia, né, que só é possível filosofar em alemão. Esse tipo de coisa acontece quando textos são traduzidos em vários idiomas. E finalmente em português, seno. De lá para cá, vários matemáticos contribuíram aí para o desenvolvimento da trigonometria. João Werner Hettico, Maurício Bressier, Bartolomeu Petiscos com a obra Tesauros Matemáticos, Edmund Günther, que deve-se a ele o termo cosseno para o seno do complemento de um ângulo. François Viette, que é o precursor da álgebra, né? Ele gostava muito de criptografia e inclusive escrevia mensagens criptografadas na guerra, né? E foi até acusado de ser bruxo porque conseguia ler as mensagens. Mas em matemática a importância dele é a criptografia e porque ele é o criador da álgebra e introduziu na trigonometria pela primeira vez o cálculo e as transformações algébricas. Deu o método geral para a resolução de triângulos planos e esféricos, usando as 6 relações trigonométricas. E, depois de Viette, Purbach, no século XIV, construiu uma nova tábua de seno, baseando-se nos estudos de Ptolomeu. Regiomontanos, no século XV, autor do livro Tratado sobre Triângulos. Emancipou a trigonometria em relação à astronomia. Seu livro continha a trigonometria completa. Petiscos criou a palavra trigonometria. Esse termo apareceu pela primeira vez em um de seus livros. Fibonacci, no século XVII, com a obra Pratica Geometriae, estudo da trigonometria árabe com agrimensura. John Newton publicou o Tratado da Trigonometria Britânica, considerado o mais completo livro relacionado à trigonometria do seu tempo. John Wallis conseguiu expressar fórmulas trigonométricas sem utilizar proporções. E a trigonometria ganhou a configuração que possui nos dias de hoje, depois do estudioso matemático Euler, que adotou o raio como medida de unidade do círculo. Já temos um bom embasamento histórico para começarmos aí para o trabalho. Atualmente, a trigonometria é baseada no seno dos hindus. Triângulo retângulo, como nós já vimos em outras aulas, vértice letra maiúscula, segmento de reta, reta, letra minúscula, sempre oposto ao vértice. Bem, o ângulo, tem 3 ângulos aqui, eu escolhi esse aqui e chamei ele de alfa, porque ângulos são representados com letras gregas minúsculas. Tem um triângulo e um ângulo de referência. O seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa, é a tangente do ângulo alfa. Seno de alfa, cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. C sobre A. Tangente de alfa, cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa. O cateto adjacente é o que faz parte do ângulo. Ele está aqui, ó, o ângulo alfa e o cateto adjacente. O cateto oposto é o que não faz parte do ângulo. Unitário. Se a gente utilizar 0 e 1, eu tenho aqui um ângulo. Ainda que eu aumentasse esse segmento de reta para sempre,
o tamanho desse ângulo não mudaria. Então, para que usar um círculo maior do que 1? Se com raio 1 ou com raio 1000, a abertura do ângulo vai ser a mesma. E limitando ao raio 1, eu consigo fazer a generalização do cálculo. Vamos lá. Como é que fizeram? A gente vai ver aqui os ângulos notáveis, né? Os mais comuns. E na próxima aula a gente vai para o círculo e nós vamos ver os côngruos. Para poder saber o seno, cosseno e tangente de um ângulo de 30 graus ou de 60. As figuras geométricas são sempre circunscritas, uma circunferência. Vamos tirar o triângulo daqui, separar ele aqui. É um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, porque olha aqui o símbolo dizendo que os três lados são iguais, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus em geometria plana, então cada ângulo aqui só pode ter 60 graus. Se todos os ângulos têm 60 e eu dividir esse triângulo ao meio, então esse ângulo tem 30, por dedução. Tirando o pedacinho que eu quero, só o triângulo que tem um ângulo de 30 graus, porque eu quero seno, cosseno e tangente de 30 graus e de 60, que é o que dá para fazer num triângulo. Tá lá o triângulo. Tem a altura do triângulo, o cateto adjacente de 30 graus é a altura do triângulo. O cateto oposto de 30 graus tá aqui, que é o cateto adjacente do ângulo de 60. E a hipotenusa tá aqui, L. Por quê? Eu não determinei medida do lado do triângulo. Eu só sei que os três lados são iguais. Eles são iguais, eu vou chamar os três de lado. São todos iguais. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso da altura desse triângulo. E a altura desse triângulo é um cateto de um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aqui é L sobre 2, porque é metade do triângulo que tinha medida L. Se eu peguei metade da base, então é L sobre 2. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o cateto ao quadrado. O cateto era L sobre 2 ao quadrado, L ao quadrado, L ao quadrado. Eu não sei quanto é L. 2 ao quadrado, 4. Quem é minha incógnita aqui? Quem que eu quero saber? Porque eu tenho letra demais aqui. Tem H e tem L. Quem que eu quero saber? O H ou o L? O que que eu preciso? Esse lado eu já sei que é L sobre 2. A hipotenusa eu sei que é L. Eu preciso saber quanto é H. Saber quanto é H, o H então tem que ficar isolado. Está aqui isolado. E agora eu tenho L de um lado e H de outro. Para continuar isso, eu preciso resolver esse lado de cá, onde tem a fração. Eu tenho duas frações aqui que não têm denominador igual. E são duas frações, porque L ao quadrado está sobre 1. O denominador do L ao quadrado é 1. Então, para reduzir a denominadores iguais, eu preciso fazer o MMC dos dois denominadores, 4 e 1, que é 1. Sendo 1, então, 4 dividido por 1, 4 vezes L quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1, 1 vez L quadrado, L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, sobre 4, igual a H ao quadrado. Continuando o nosso cálculo, 4L quadrado menos L quadrado, 3L quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado.
Mas nós não estamos procurando h ao quadrado, nós estamos procurando h. Logo, operação inversa da exponenciação é a radiciação. Se eu tenho o expoente 2, expoente quadrado, então eu vou utilizar raiz quadrada. Tudo que eu faço de um lado da equação, tenho necessariamente que fazer do outro ou deixa de ser uma equação. Preciso manter a equação balanceada, igual dos dois lados. Quem sai da raiz? Quem tem expoente igual ao índice, perde o expoente e sai da raiz. Então, L sai da raiz. 3 não tem expoente igual ao índice, não pode sair da raiz. E a raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, nosso h é igual a L raiz de 3 sobre 2. Vamos então à dedução do seno, cosseno e a tangente. Vamos começar pelos 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto a alfa, e nosso alfa é 30 graus. Cateto oposto, L sobre 2. Sobre a hipotenusa, nossa hipotenusa é L, então L sobre 2 dividido por L. Na divisão de frações, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, teremos então seno de 30 graus igual a L sobre 2L. L dividido por L, 1. Seno de 30 igual a meio. Vamos então ao cosseno. Cosseno de 30 graus. Cateto adjacente a alfa, e agora nosso alfa ainda é 30. Cosseno adjacente é a altura do triângulo. L raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa, que nós não mudamos de triângulo, continua sendo L. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Conserva-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Cosseno de 30 graus, então, a L raiz de 3 vezes 1, L raiz de 3. 2 vezes L, 2L. L dividido por L, 1. Cosseno de 30 graus, então, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus. Cateto oposto a alfa, e nosso alfa é 30 graus. Cateto oposto, L sobre 2. Sobre o cateto adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. Conserva-se a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda. L vezes 2, 2L. 2 vezes L raiz de 3, 2L raiz de 3. 2L dividido por 2L, 1. Tangente de 30 graus igual a 1 sobre raiz de 3. Não é usual manter um radical no denominador, então vamos racionalizar a fração, multiplicando numerador e denominador pela raiz. 1 vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Lembrando que para multiplicação de radical, a condição necessária é que os índices sejam iguais. Os dois são 2, raiz quadrada, então mantém-se o radical e multiplico radicando. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3, então tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. E assim a gente preenche a primeira coluna da nossa tabela. Vamos para o próximo. Um quadrado circunscrito na circunferência. Tiramos o quadrado de dentro da circunferência. Dividimos o quadrado com a diagonal, e nós já sabemos que a diagonal é L raiz de 2, porque nós já fizemos isso na outra aula. Isolamos o triângulo que nos interessa,
E temos então um triângulo de lá, que era um quadrado de lado L, porque todos os lados são iguais. Então temos um triângulo de lado cateto L, hipotenusa L raiz de 2. Mas vamos recordar aqui a diagonal do quadrado, só para vocês lembrarem lá da outra aula porque é que nós chegamos no L raiz de 2. Vamos então ao seno, cosseno e a tangente agora de 45 graus. Seno de 45 graus, o nosso alfa é 45 graus. E aqui os dois são iguais, porque são dois ângulos iguais, porque a medida dos catetos é igual. Olhando do alfa desse ou desse, o resultado vai ser o mesmo, porque são iguais. Então, seno de 45, cateto oposto a alfa, L hipotenusa, L raiz de 2. L dividido por L, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando a fração, multiplicando denominador e denominador por raiz de 2, temos raiz de 2 sobre raiz de 4, mais raiz de 4 é 2. Então, seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno vai ser exatamente igual, porque mesmo utilizando o outro alfa, que é igual ao outro, o resultado vai ser o mesmo. Então, cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tangente de 45 graus, cateto oposto, L sobre cateto adjacente. L dividido por L, 1. Completamos, então, a segunda coluna da nossa tabela. Vamos, então, à dedução das razões trigonométricas de um ângulo de 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Nosso alfa agora, nosso ângulo de referência, é o ângulo de 60 graus. O seno é a razão entre o cateto oposto a alfa e a hipotenusa. Seno de 60 graus com o nosso ângulo de referência. Cateto oposto a 60 graus, L raiz de 3 sobre 2. E hipotenusa igual a L. Seno de 60 graus igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por L. Na divisão de fração, relembrando, mantém-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Seno de 60 graus, então, é L raiz quadrada de 3 dividido por 2L. L dividido por L, 1. Seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus. Cateto adjacente a 60 graus, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Cosseno de 60 graus, L sobre 2, dividido por L. De novo, conservando a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda, cosseno de 60 graus igual a L dividido por 2L. L dividido por L, 1. Cosseno de 60 graus igual a meio. Tangente de 60 graus, cateto oposto a 60 graus, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L sobre 2. De novo, conservando a primeira fração, multiplicando pelo inverso da segunda, L raiz quadrada de 3 vezes 2, 2L raiz quadrada de 3, dividido por 2L. L dividido por 2L dividido por 2L, 1. Raiz quadrada de 3. Assim, completamos a terceira coluna da nossa tabela das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus. Vamos a alguns exemplos.
Vamos determinar o valor que está faltando. No caso aqui, nós precisamos saber o valor de x. Vamos identificar, então, no triângulo retângulo, quem é quem. X é a hipotenusa, pois é o lado oposto ao ângulo reto. Alfa, que é o nosso ângulo de referência, é 30 graus. E 16 é o cateto adjacente ao nosso ângulo de referência 30 graus. Adjacente porque faz parte do arco do ângulo. Nós conhecemos até agora 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Nós precisamos encontrar o x, e o x é a hipotenusa. Das razões trigonométricas que nós conhecemos, quais têm hipotenusa? Seno, cosseno. Para determinar o seno, nós precisamos do cateto oposto. Nós temos o cateto oposto? Não. Então, não vai dar para usar o seno. Para determinar o cosseno, precisamos do cateto adjacente. Temos o cateto adjacente? Temos. Para tangente, precisamos dos dois, o oposto e o adjacente. A gente só tem o adjacente. Então, a nossa opção é utilizar a razão trigonométrica do seno. Do cosseno, aliás. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nós queremos o cosseno de 30 graus, cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, 16, e a hipotenusa é o que nós queremos determinar, que é x. Lá na tabela que a gente acabou de construir, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, podemos substituir cosseno de 30 graus por raiz de 3 sobre 2. Dessa forma, temos uma regra de 3. Regra de 3, lembre-se, temos 3 termos e precisamos determinar um. Multiplicando os dois lados, raiz quadrada de 3x igual a 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32. O x está isolado e raiz quadrada de 3, que estava aqui multiplicando, foi para o outro lado da equação, dividindo. Ou seja, dividimos os dois lados da equação por raiz de 3. Como já dito, não é usual manter um radical no denominador. Racionalizando a fração, 32 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a medida x, que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, é 32 raiz quadrada de 3 sobre 3, U de unidade, porque aqui nós não temos uma unidade especificada, mas sabemos que se estamos determinando medidas, no caso aqui distância, tem uma unidade de medida. Então, vamos deixar o U aqui. Essa fração não vai ser simplificada porque ela já é irredutível, ou seja, não existe um divisor comum para o numerador e o denominador. Portanto, lembrem-se que esse símbolo significa, portanto, é um símbolo matemático. A hipotenusa x tem medida 32 raiz quadrada de 3 sobre 3u. Mais um exemplo. Vamos identificar os entes desse triângulo retângulo. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é igual a 26. Nosso alfa, nosso ângulo de referência, é y, e a gente não tem a medida dele. Então, alfa é igual a y. 13 é o cateto oposto ao ângulo de referência y. Então, o que nós precisamos determinar aqui é a medida do ângulo y. As razões trigonométricas que a gente já conhece. O que é que nós temos disponível para poder determinar o ângulo y? Nós temos hipotenusa e cateto oposto. Precisamos encontrar o ângulo y. Seno.
cateto oposto e hipotenusa. Parece que é essa. Porque no cosseno, a gente, apesar de ter a hipotenusa, nós precisamos do cateto adjacente, nós não temos. A tangente, também precisamos do cateto adjacente. Então, nossa opção é utilizar a razão trigonométrica seno. Seno de y, que é o nosso alfa, é igual ao cateto oposto, que é 13, sobre a hipotenusa, que é igual a 26. Essa é uma fração que pode ser simplificada. Ela ainda não é irredutível. Temos um divisor comum para o numerador e o denominador, que é 13. 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. Concluímos, então, que o seno do nosso ângulo y é igual a meio. E se nós consultarmos a tabela, em que ângulo o seno é meio? Olha aqui, é o primeiro, ó. Seno meio é o seno de 30 graus. Logo, y é igual a 30 graus. Portanto, o ângulo y tem medida igual a 30 graus. Mais um exemplo. Vamos identificar a hipotenusa 18. Alfa, que é o nosso ângulo de referência, mede 60 graus. E W é o cateto oposto no nosso triângulo e nós não sabemos a medida e é ela que nós precisamos determinar. Nós temos hipotenusa e a medida do ângulo e precisamos determinar o cateto oposto. Das razões trigonométricas que já conhecemos, a razão que nos oferece a opção de cateto oposto e hipotenusa, novamente é o seno. Porque o cosseno precisa do cateto adjacente e a tangente também. E nós não temos e não temos como determinar. Então, nossa opção é utilizar o seno. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Substituindo, seno de alfa, nosso alfa é 60 graus. O cateto oposto, W, e hipotenusa, 18. Consultando a nossa tabela, qual é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Logo, raiz quadrada de 3 sobre 2 igual a W sobre 18. De novo, a nossa regra de 3. 18 vezes raiz de 3, 18 raiz quadrada de 3. 2 vezes W, 2W, mas nós queremos o W, já deixamos ele aqui isolado. Que ele iria multiplicar o W, deixamos ele aqui embaixo dividindo, operação inversa. Essa fração é redutível, porque existe o 2 como divisor comum de 18 e 2. Sendo assim, nosso W é igual a 9 raiz quadrada de 3. Portanto, o cateto W tem medida 9 raiz quadrada de 3, U, porque nós não temos aqui a unidade de medida especificada. Mais exemplos. De novo, temos a hipotenusa Z, o ângulo alfa, 45 graus. E o 20 que está aqui do lado é a medida do cateto adjacente, lembrando que adjacente é porque é o cateto que faz parte do arco do ângulo. As nossas 3 razões trigonométricas, que conhecemos até o momento, depois vamos aprender mais. Temos o ângulo alfa e o cateto adjacente, queremos determinar a hipotenusa. Precisamos de uma razão trigonométrica que nos forneça essa oportunidade. Tem hipotenusa, poderia encontrar, mas eu não tenho o cateto oposto. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa que nós queremos determinar. E o cosseno do ângulo nós podemos consultar a nossa tabela. A tangente também depende do cateto oposto que nós não temos, então a nossa opção é o cosseno. Cosseno de 45 graus, que é o nosso ângulo de referência,
é igual ao cateto adjacente, que mede 20, sobre a hipotenusa, que é Z. Consultando a nossa tabela, cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Novamente a nossa regra de 3. O Z multiplicando. 20 vezes 2, 40. Raiz quadrada de 2 veio aqui para baixo dividindo. Na realidade, dividimos os dois lados por raiz quadrada de 2. E a nossa incógnita, que é o Z, está isolada. Racionalizar a fração. 40 raiz quadrada de 2 sobre raiz de 4. Mas nós sabemos que raiz quadrada de 4 é 2. E essa fração pode ser simplificada porque existe um divisor comum do numerador e o denominador, que no caso aqui é 2. Z, então, a 20 raiz quadrada de 2, U. Portanto, a hipotenusa Z tem medida 20 raiz quadrada de 2, U. Porque, lembrando novamente, não temos a unidade de medida especificada aqui. Vamos avançar mais um pouco, um pouquinho mais de complexidade. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz quadrada de 3 centímetros. O que mudou agora no nosso exemplo é que nós não temos um modelo matemático, nós temos um enunciado escrito em linguagem materna e nós precisamos transpor para a linguagem matemática. Vamos criar um modelo. Nós sabemos que um triângulo retângulo tem um ângulo reto. Sabemos que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que nós queremos determinar a medida. Se esse lado é a hipotenusa, os outros dois só podem ser catetos e o enunciado nos fornece a medida dos catetos. Um mede 3 centímetros e o outro raiz quadrada de 3 centímetros. A outra pergunta do enunciado é as medidas dos ângulos agudos. Nós já sabemos que a hipotenusa está aqui, esse aqui é um ângulo reto e esses dois são ângulos agudos, que nós vamos primeiro determinar a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado lá com o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, um cateto é 3 e o outro cateto raiz quadrada de 3, os dois elevados ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 3 elevada ao quadrado, o expoente se anula com a raiz de mesmo índice, raiz quadrada, expoente quadrado, restando somente o radicando, ou, lembrando, um número elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Mas nós não estamos procurando hipotenusa ao quadrado, nós queremos só a hipotenusa. Então, operação inversa da exponenciação, radiciação, expoente quadrado, raiz quadrada dos dois lados da equação. Para extrair um número da raiz, ele precisa ter expoente igual ao índice. H quadrado, expoente igual ao índice, logo o H perde o expoente e sai da raiz. O 12, nós já fatoramos em outras aulas várias vezes. E quando nós escrevemos 12 em forma de potência, temos 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3. A base 2 tem expoente quadrado, vai poder sair da raiz. O 3 não tem, porque o expoente dele é 1, não é igual ao índice, não vai poder sair. Logo, a hipotenusa é igual a 2 raiz quadrada de 3. Tá lá. Agora que nós já temos a hipotenusa,
Nós temos os dois catetos e a hipotenusa e queremos determinar os ângulos agudos. Como eles não são iguais, porque se os catetos têm medidas diferentes, os lados são diferentes, esses dois ângulos não podem ser iguais. Então, chamaremos um de alfa e outro de beta. Vamos começar pelo alfa. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Qual razão trigonométrica nos é conveniente para ser usada nesse momento? Nós queremos encontrar as medidas do ângulo alfa e beta, e nós temos as medidas dos três ângulos. Se eu quiser usar o seno, eu tenho o cateto oposto de alfa e a hipotenusa. Se quisermos usar o cosseno, nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. Porém, se utilizarmos a razão trigonométrica tangente, teremos o cateto oposto e o adjacente. Vamos então, nós já usamos bastante seno e cosseno, vamos utilizar a tangente. Tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é 3, sobre cateto adjacente, raiz de 3. Não é usual manter o radical no denominador. Racionalizando, 3 raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. 3 dividido por 3, 1. Tangente de alfa igual a raiz de 3. Mas quem é alfa? Vamos lá consultar a nossa tabela. Qual tangente de que ângulo é igual a raiz de 3? Tangente, raiz de 3, ângulo de 60 graus. Portanto, alfa é igual a 60 graus. Nós já sabemos que alfa é 60 graus e sabemos que a hipotenusa é 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Mas aqui o enunciado nos pediu que determinássemos as medidas dos ângulos agudos. Encontramos alfa. Precisamos encontrar beta. Podemos usar razão trigonométrica ou, de forma mais simplificada, podemos utilizar os recursos que nós aprendemos nas aulas anteriores, lá em noção de geometria elementar. Sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo em geometria plana é igual a 180 graus. Então, alfa mais beta mais 90 graus é igual a 180 graus. Porém, nós já sabemos que alfa é 60 graus. Então, alfa 60 graus mais beta mais 90 graus igual a 180 graus. Só temos uma incógnita, que é beta. 60 mais 90 mais beta igual a 180 graus. 150 graus mais beta igual a 180 graus. Queremos saber o beta, precisamos isolá-lo. Subtraímos 150 graus dos dois lados da equação. Beta igual a 30 graus. Respondendo à pergunta, portanto, alfa mede 60 graus, beta mede 30 graus e a hipotenusa mede 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Deduzimos, então, duas equações. E nessas duas equações, o cateto oposto é igual. Então, utilizando o valor do cateto oposto da segunda equação, substituímos na primeira. D igual a D mais 20, que é o cateto oposto, sobre raiz quadrada de 3. Escrever D mais 20 sobre raiz quadrada de 3 é o mesmo, é equivalente a D sobre raiz quadrada de 3, mas mais 20 sobre raiz quadrada de 3. E nós queremos isolar a incógnita. A nossa incógnita é D.
precisamos deixá-la de um lado só da equação. Então, d raiz quadrada de 3 foi subtraída dos dois lados da equação. Do lado de cá zerou e só ficou do outro lado. Temos, então, frações. E para subtrair frações, precisamos ter denominadores iguais. Para isso, precisamos determinar o mínimo múltiplo comum, o MMC, dos dois denominadores. E, como já foi dito, não é usual deixar o radical no denominador, mas aqui a gente vai deixar para vocês verem o que acontece. Por que isso aconteceu? Raiz quadrada de 3 e 1, o denominador é a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 dividido por 1, raiz quadrada de 3, multiplicado por d, raiz quadrada de 3d. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, 1 vezes d, d. Temos agora a variável incógnita de um único lado da equação. Mas está um pouco complicado resolver isso. Nós precisamos, então, recorrer a instrumentos, algoritmos de cálculo que nós viemos aprendendo desde lá do ensino fundamental. E agora a gente precisa usar eles. Em matemática é assim. O conhecimento é acumulativo. Tudo que a gente aprende, a gente vai continuar usando. O recurso que eu posso usar aqui é um recurso da fatoração. Colocar em evidência. Quem é que está repetindo aqui, que aparece nos dois termos? D. Se eu colocar D em evidência, eu posso fatorá-lo assim. Raiz quadrada de 3 menos 1. Lembrem-se que eu não escrevi outra coisa, só escrevi de outra forma. D vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3D. D vezes menos 1, menos D. Só foi escrito de outra forma para poder facilitar meu cálculo. Ficamos, então, com essa equação. Multiplicando-as, raiz quadrada de 3 foi para lá, multiplicando d, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Está aqui, ó. E raiz quadrada de 3 multiplicando o outro lado da equação. 20 raiz quadrada de 3 vezes raiz de 3. Raiz quadrada de 3 multiplicando e dividindo, vou dividir as duas e é 1. Do outro lado da equação, a mesma coisa. Implica que foi isso que nos restou. D, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1, igual a 20. Como prosseguir? Raiz quadrada de 3 menos 1 está multiplicando D. Dividindo os dois lados da equação por raiz quadrada de 3 menos 1, chegaremos até a próxima equação. Agora, nós temos um radical de dois termos aqui, né, no denominador. E não dá para eu subtrair 1 de raiz quadrada de 3, porque eles são diferentes. Outro recurso que nós podemos utilizar é racionalizar essa fração. Lembra lá quando tinha a raiz, multiplicava o numerador e o denominador pela raiz? Agora, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. Conjugado são os mesmos dois fatores com a operação inversa. Se aqui tinha raiz quadrada de 3 menos 1, nós vamos multiplicar por raiz quadrada de 3 mais 1. E vai ficar assim. 20 vezes raiz quadrada de 3, 20 raiz quadrada de 3. 20 vezes mais 1, 20.
distributiva. Raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3 menos e mais sinais opostos, negativo. 1 vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes 1 mais raiz quadrada de 3 menos 1 vezes mais 1. Parece que ficou muito grande, né? Que aumentou em vez de diminuir. Parece que complicou, mas não vai acontecer isso não. Por quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Menos raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3. Menos 1 vezes 1, menos 1. Porém, menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 é igual a 0. São números simétricos, né? Nos restou raiz quadrada de 9, que é 3, menos 1. 3 menos 1, 2. E aí, nós vamos ver que todos os coeficientes aqui têm um divisor comum, que é 2. Sendo assim, D é igual a 10 raiz de 3 mais 10 sobre 1. D é igual a 10 raiz de 3 mais 10. Lembrando que eu só posso dividir os coeficientes, a raiz de 3 não. Já que D é igual a 10 raiz de 3 mais 10, vamos lá. Lembrem lá do cateto do ângulo de 60? D igual ao cateto oposto sobre raiz de 3, já temos o valor de D. Tá aqui. Raiz de 3, que multiplica 10 raiz de 3 mais 10, é igual ao cateto oposto. 10 raiz de 3 mais 10 vezes 3 mais 10 raiz quadrada de 3. Então, o cateto oposto é 10 raiz de 3 mais 30. Lembrando que aqui a gente está usando o D para substituir lá onde a tangente era de 60 graus, que era raiz de 3. O outro, que era do ângulo de 45 graus, D mais 20 igual ao cateto oposto. D é 10 raiz de 3 mais 10. Mais 20, cateto oposto. 10 raiz quadrada de 3 mais 30, cateto oposto. Portanto, chegamos no mesmo valor para os dois ângulos. E era isso que deveria acontecer, já que o cateto oposto tinha a mesma medida nos dois triângulos. Mas a altura da torre, além do cateto oposto, temos que somar a altura do solo até o ponto de visão do bombeiro, que é de 1,62 m. Então, 10 raiz de 3 mais 30, que é o cateto oposto, mais 1,62 m do solo até o ponto de visão do bombeiro, 10 raiz quadrada de 3 mais 31,62, porque eu não posso somar o 30 e 1,62 com o número misto aqui, o radical. Sendo assim, a altura da torre é de 31,62 mais 10 raiz quadrada de 3 metros. Se o enunciado nos trouxesse um valor para a raiz quadrada de 3, um valor aproximado, porque é um número irracional, assim como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, aí nós poderíamos multiplicar aqui pelo valor aproximado e ter uma medida um pouco mais exata. Ou poderíamos, por dedução, por estimativa, que nós sabemos que raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 1 é 1. Então, raiz quadrada de 3 é um número entre 1 e 2, mas não sabemos exatamente qual. Mas nós já fizemos isso em outras aulas, vocês podem retornar lá na aula anterior e ver lá como estimar, por aproximação, a raiz quadrada de um número. Aqui, como o enunciado não nos pediu
não nos forneceu o valor aproximado de 10 raiz quadrada de 3, esse aqui é o resultado. E lembrando que em qualquer prova, concurso, vestibular, qualquer coisa que vocês tiverem que fazer, que não for permitido o uso da calculadora e não tiver aqui o dado do valor aproximado de raiz quadrada de 3, a resposta que se espera de vocês é essa, se não podemos usar a calculadora. E não vai dar para fazer isso por estimativa, porque senão cada um vai chegar a um valor aproximado, próximo, mas cada um vai chegar a um valor. Então, não tendo o dado especificado, a única resposta possível, sem poder usar a calculadora, é essa. Vocês vão ter uma relação de exercícios para praticar o que a gente acabou de ver nessa aula. E a nossa próxima aula, nós iremos estudar um pouquinho um número irracional muito específico, que é o π, porque nós iremos agora avançar as razões trigonométricas e a trigonometria no ciclo trigonométrico. Mas isso é para a próxima aula, depois que vocês praticarem a relação de exercícios e conferirem com o gabarito que vai ser postado.